Então ele separa o nome dela dele. E ambos agora têm dois nomes, quando apenas um Deus chamava para falar com os dois. Então Adão se cala quando deveria falar. E quando fala, gera esse tipo de separação. Aquele que era para governar a terra falhou na liderança de um jardim. Nós, quando olhamos para o Gênesis, vemos a teologia de Deus, os instrumentos musicais, o ferro, a facilidade para se trabalhar com agricultura, com gado, com tendas. Noé faz a arca, Abraão faz altar, Isaac cava poços. E assim as coisas foram surgindo até as coisas rebeladas, a Torre de Babel. E Deus deixou os homens continuarem com sua capacidade de fazer. Interessante é que as coisas mais interessantes que quando começaram a surgir vieram da descendência de Caim. A cidade, os instrumentos musicais vieram dos descendentes de Caim, os rebeldes. Por que Deus não matou Caim? Porque na descendência de Caim viriam homens capacitados a fazerem coisas pela graça comum. Homens caídos, fazendo coisas que poderia beneficiar a sociedade, que até hoje beneficia. Mas enquanto todo mundo se preocupava com coisas, enquanto a geração de Caim se preocupa com cidades, novidades, entretenimento, nós temos Enos levantando o altar. Então os homens queriam os prédios, Enos queria o altar. Quando a escolha era os prédios e o entretenimento, a gente tem que focar em Enos. Mas a gente pode viver o equilíbrio, a cidade e o altar. Até porque o nosso futuro é todos para dizer que é santo. Esse foi o erro dos monges na Idade das Trevas do catolicismo. Quando começaram a perceber os erros na igreja, a gente tem que ir para a cidade. A gente tem que alcançar as nações. Até porque todo o nosso conteúdo teológico do Novo Testamento, em sua maior parte, é palavra de Deus para uma igreja numa cidade. A igreja de Deus na cidade de Roma. A igreja de Deus na cidade de Corinto. A igreja de Deus na cidade de Éfeso. A igreja de Deus na cidade da Galácia. A igreja de Deus na cidade de Filipos. E aí, sucessivamente, nós precisamos olhar para as coisas com uma perspectiva do Gênesis. O que? Foi Deus quem criou todas as coisas. O diabo só invade, a gente expulsa. Ele copia, a gente tem o discernimento do que é falso, do que é verdadeiro. Tudo é vosso, tudo é de Cristo, tudo é vosso e Cristo de Deus. Amém, irmãos? Então, quando você medita no Gênesis, você vê que a teologia é Deus, o homem e as coisas. É assim, Deus, o homem e as coisas. Quando Deus levanta homens para, através desses homens, anunciarem a mensagem da redenção, apontando para Cristo Jesus, Deus escolheu dentre estes um. O nome dele é Abraão. Abraão é chamado por Deus no capítulo 12. Abraão e Ló se separam no capítulo 13. Ló significa véu. E quando Ló anda com Abraão, Deus está calado com Abraão. Mas quando Ló se afasta de Abraão, Deus diz: ergue os olhos e veja. O véu se afastou, Deus mandou Abraão erguer os olhos e enxergar. E Deus disse: os quatro cantos da terra eu vou te dar. Capítulo de número 15, Deus vem a Abraão em sonho. Então perceba, capítulo 12, Deus o chama. Capítulo 13, ele se separa de Ló e Deus fala com ele, ele ouve Deus. Capítulo 15, Deus fala com ele em sonho. Capítulo 16, ele passa na frente de Deus, se deita com H, ela engravida de Ismael. Capítulo 17, Deus muda o nome dele e ao mesmo tempo muda o nome de sua esposa, porque a mudança é para ambos. Pedro disse que sobre o casal, que o homem e a mulher são ambos herdeiros da graça da vida. Então Deus não muda o nome dele sem mudar o nome dela. A alteração de nome demonstrava domínio. Deus estava dizendo: eu domino vocês, eu controlo vocês, eu estou na direção da vossa vida. E no capítulo 18, Deus não mais fala de cima para baixo, Deus não quer falar em sonho, Deus não quer falar em visão.
No capítulo 18, Deus diz assim: hoje eu vou na sua casa. Aí diz o texto no versículo 1 que Deus veio a ele no maior calor do dia. E onde ele está? Na porta da tenda, versículo 2. Versículo 1, sentou-se à porta da tenda, elevou os olhos e eis 3 varões em pé diante dele. Abraão já se comporta como o porteiro da casa. Aqui eu já tenho uma palavra aos varões: seja o porteiro da sua casa, seja o porteiro da sua família, fica lá na porta, você é o guardião dos portões da sua casa. Existem certas pessoas que entram em nossas famílias e essas não são pessoas certas. Existem conversações, existem links chegando no WhatsApp de filhos de crentes, enviados pelo diabo para tirar do coração dele, da mente dela, os princípios que os pais têm ensinado. Nós precisamos urgentemente nos levantarmos como porteiros da nossa tenda. Naquele momento que Abraão ergue os olhos e vê 3 varões, ele discerne que um deles é o Senhor. Ele se prostra diante desse e diz: meu Senhor, se agora encontrei graça aos seus olhos, não passes de teu servo. O porteiro da casa se entrega como servo, chama o Senhor que o visita de Senhor enquanto ele é servo. Ninguém pode declarar a Deus como seu Senhor se não estiver disposto a servir. Esse Abraão tem servos, olha para seus servos e começa a pedir e a ordenar que preparem um bom alimento, porque Deus em uma forma teofânica chega na casa dele. O que é Deus numa forma teofânica? Simplesmente Deus em um modo que Abraão suportasse a sua presença. Se Deus vem em essência, Abraão se desfaz. Então Deus desce ao nível de Abraão para elevá-lo ao nível dele. Isso aconteceu com perfeição em Cristo Jesus. Assumiu a nossa aparência, homem como a gente, para nos encher do Espírito dele, que é Deus em nós. Então ali Deus está desse modo, por amor. E Abraão mesmo, no versículo 6, se apressa até a sua esposa Sara e pede que ela faça 3 medidas de farinha fina, boa qualidade. Faça bolos para os visitantes. Hebreus diz que sem saber, esse homem aqui hospedou anjos. Então chega a Deus, 2 anjos, e Abraão vai fazer um culto. Por quê? Porque ele serve, culto é serviço. Ele prepara o ambiente, culto tem que ter um ambiente preparado. E tem um encontro entre o homem e Deus. Abraão é o garçom, Deus é o cliente. Isso é culto. Garçons humanos servindo ao cliente divino. Então, nós temos um encontro que é culto. E quem está no culto? Abraão. Faltou a esposa no culto. Ele está no culto, sozinho, alegre na presença de Deus. E diz o texto: e ele ficou em pé junto deles. Versículo 8. Aí o Senhor olha para Abraão, o maridão, e pergunta: onde está Sara, tua mulher? Opa, acabei de receber o visitante, sabe o nome da minha esposa e já sabe que ela não está aqui. Cadê sua mulher para o culto, cara? Tu está no culto sozinho? Cadê a vaso? Aí Abraão vai responder: ela está na tenda dela. Culturalmente falando, quando homens se reuniam, a mulher ficava na tenda dela. Ali era um culto, não é uma reunião de homens normal. Então a irmã tinha que estar no culto, mas a irmã não foi para o culto. E quem sabe a irmã está chateada. Abraão estressava essa Sara, igual nós estressa as nossas Saras. Aí Sara, quem sabe, está um pouco estressada dentro da tenda. Aí o Senhor pergunta: onde está Sara, tua mulher? Ele diz: ela está na tenda. Agora fica provado que naquele dia Deus não foi lá por causa de Abraão. Onde está Sara, tua esposa? Tua esposa. Por quê? No 18, cadê tua esposa? Porque no 16 ele pegou Agar. Aí Deus diz: eu sei quem é tua esposa. Agar já vai vazar, fica de boa. Cadê a tua esposa? Ele diz: está na tenda. Aí Deus diz: a ele. Deus diz para quem? A ele. Me ajuda, Deus diz a quem? A ele. Ela está na tenda, está perto, porque diz o texto que ela estava na tenda atrás do Senhor.
Então a tenda de Sara está aqui, o Senhor está aqui, Abraão está aqui. Aí você consegue imaginar ou conjecturar Deus dizendo: cadê Sara? Ela está escutando aqui atrás. Aí o Senhor diz a ele: certamente tornarei a ti. Deus fala em voz audível: certamente tornarei a ti no tempo da vida, e Sara, tua esposa, terá um filho. Versículo 10. E Sara ouviu a porta da tenda. Deus fala numa distância e num tom de voz. Do lado de fora Deus está, do lado de dentro ela está, e ela escuta Deus falar lá dentro o que Deus falou lá fora. Mulher, irmão. Quando ela escuta versículo 11, vai explicar, ó, o versículo 11 vai defender Sara, porque a visitação aqui não é por causa de Abraão, é por causa dela. Perdeu o playboy. A visitação aqui é por causa dela. Moisés na narrativa vai amenizar a dor de Sara. Ele vai dizer assim: ora, Abraão e Sara eram já velhos e bem adiantados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Por isso, olha a defesa de Moisés por Sara. Por isso, Sara riu dentro de si. Olha esse Deus, olha o trabalhar de Deus na nossa casa. Deus do lado de fora, Sara do lado de dentro, ela ri por dentro. Ela não expressa, ela ri por dentro. Sara riu dentro de si e disse para si, mesma: depois de tão envelhecida, eu darei ao meu marido o prazer de ser pai? Darei a ele um filho, sendo que ele também é velho? Quando ela ri por dentro, quem riu? Quem riu? Ela estava onde? Ela ri por dentro, dentro da tenda, e Deus do lado de fora. Deus poderia falar diretamente com ela, sim ou não? Sim, mas ele fala com Abraão. Ele não é o pai da fé? Tem que ser o marido da fé. Como pai da fé, irmão, ele é bom. Mas o que adianta ser pai da fé para ter Isaac com fé e alimentando incredulidade no coração da esposa? Deus vai falar com ele. 13. E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Se fosse um de nós, nós diríamos: pergunta. Mas nós diríamos isso se não tivéssemos noção do sacerdócio. Deus olha para Abraão e pergunta: por que Sara riu? Você pode abrir a sua Bíblia, Gênesis 17, 17? 17, 16? 17, 15. Volta para o 15, versículo 15. Podemos ler? E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua esposa, não chamará seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. Olha para mim. Deus não disse assim: o nome dela agora está sendo mudado lá. Não, lá ela é Sara. Lá é Sarai, aqui ela é Sara. Mas Sara será seu nome. Lá ela tem um nome antigo ainda. Eu estou dando um nome novo aqui para você. É você que vai chegar em casa e vai liberar um novo nome. Essa autoridade odeia você. Eu coloquei a palavra na sua boca. É você que vai chegar em casa e não chamá-la de Sarai, ou Saraí no espanhol. Você vai chegar e dizer assim: Sara? Ela vai dizer: tu tá diferente. Aí você vai ter que dizer: Abraão, não, é que você está diferente. A partir de hoje você é outra pessoa. Como? Porque está saindo da minha boca que você é outra pessoa. Através da minha palavra, a mudança está sendo anunciada a você. Então, Sara não está no ambiente. Deus está falando para ele falar para ela. O marido perde o sacerdócio quando ele não recebe de Deus para falar para ela. Quando ele não recebe de Deus para compor, escrever, fazer o texto, fazer a mensagem,
falar-lhe palavras da Bíblia para ela. Ele perde o sacerdócio. Ele deixa de exercer o sacerdócio. Então Deus coloca na boca dele, chega em casa e chame-a pelo novo nome. 16. Eu a abençoarei e te darei também um filho dela, e a abençoarei. De novo. E ela será mãe de nações, rei de povos virão dela. Olha o que esse cara vai fazer no versículo 17. Abraão se prostrou e começou a rir. Irmão, o pai da fé está rindo da promessa. É engraçado mesmo. Sara vai gerar. Sara. Sua mulher vai dar luz a um filho. Daquela idade. Ele ri no 17. Sara ri no 18. Como é que ele pode corrigi-la se ele faz a mesma coisa que ela faz? Se ele tentar corrigi-la, sendo que ele faz a mesma coisa que ela faz, ele é um hipócrita. A qualidade do lá está com ela, mas a autoridade está com ele. E ninguém tem autoridade se não é perito no que diz ou no que faz. Ele ri no 17, ela ri no 18, Deus olha para ele. Por que Sara riu? Vocês dois estão no mesmo nível. Vocês dois estão no mesmo nível. Você está preparado para dar glória a Deus? Ele ri no 17. Sara ri no 18. Deus poderia desistir de Sara. Mas Deus não desiste de Sara. Deus fala para Abraão de novo. Igual fez no 17. Deus fala para ele de novo. Diga a Sara que daqui a um ano eu volto. Por que o Senhor não fala para ela? Porque foi ele que riu dela. É ele que vai ter que liberar para ela a palavra de que Deus vai cumprir a promessa na vida dela. Não virá outro, é você quem falará que eu voltarei aqui e ela dará a luz a um filho no tempo da vida. Aí a gente chega, Hebreus, capítulo da número 11, versículo 11. Pela fé, Sara recebeu força para conceber e deu à luz a uma criança quando já estava de idade avançada, porque para Sara, aquele que tinha feito a promessa é fiel. Mudou, a mulher mudou. Aquela que riu lá no Gênesis, Hebreus 11 diz, ela acreditou, ela tomou posse, ela teve a fé sarada. Abraão chegou na tenda da véia e disse, creia meu amor, Deus vai cumprir a promessa na nossa vida. E aí, irmão, ele ri no 17, ela ri no 18, no 21 nasce um menino, cujo nome é Isaac, que significa riso. Já que é para rir, vai rir a vida toda, mas a minha promessa vai se cumprir. Aleluia! Se você crê ou não. O copo é quase do meu tamanho. Irmão, quem teve que falar a Sara para que o coração dela fosse sarado? Abraão. Lembra do início da mensagem? Se Adão se cala, a serpente fala.
Adão falou tão pouco que num diálogo, Eva distorce as escrituras no mesmo nível da serpente. Porque a maioria das mulheres que não escutarem Deus na boca de seus maridos falarão no mesmo nível que a serpente. A palavra será distorcida, porque o protetor somos nós. Como ele não fala, a serpente fala e ela é enganada. Perceba que quando Eva é feita, é formada, Deus não fala com ela para não comer do fruto. Deus falou para ele. Deus não falou para Eva para não comer. Deus falou para ele. Então quem tinha que passar para ela? Ele. E no capítulo 3, ela fala. Mas ela não fala conforme Deus falou para ele. Ou ele não falou direito, ou ele não repetiu, ou ele não enfatizou. Alguma coisa aconteceu na comunicação de Adão para com Eva. Só sei que ela transmite a mensagem errada. E quando ela come, nada acontece. Mas quando ele come, abriram os olhos de ambos. Viram que estavam nus. E vem a voz: Adão, onde estás? Se Deus é onisciente, porque Deus pergunta onde está? Primeiro, é que Adão caiu no espírito. Ele tinha um nível de comunhão com Deus. Em espírito a comunhão foi rompida. Perdeu a comunicação. Segundo, Deus não pergunta para obter informação, mas para obter confissão. Adão, onde estás? A mulher que tu me deste. Ele culpa Eva e Deus ao mesmo tempo. Agora ele comunica, sempre errado, ferindo a esposa. É na comunicação de Adão que Eva seria firmada. É na comunicação de Abraão que Sara será sarada. Pastor, mas para ser doutrina tem que ter 3 referências. Eu dou a terceira. Efésios capítulo 5. Segura, varão. Ahu! Na realidade, eu pensei que só ia ter macho aqui. Aí eu já preparei essa palavra. Aí eu falei, vou mudar não, mas as irmãs vão tirar onda com os bichinhos hoje. Você viu lá, o pastor falou, você viu? É, irmão, eu sou casada. Você viu lá? Mas depois eu venho para pregar para elas. Viu? É, eu tenho uma mensagem de Romano 16 só para as irmãzinhas, tá vazinha? Efésios 5. Efésios 5, versículo de número 25 a seguir, por favor. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-o com quê? Com a lavagem olha para cá, Jesus purifica a igreja falando com ela. E o texto diz, você tem que santificar a sua esposa do mesmo modo que Jesus santifica a esposa dele. Se Jesus santifica a esposa dele, e eu tenho que santificar a minha, do mesmo modo que Jesus santifica a dele, e o texto diz que Jesus santifica a dele pela palavra. Como é que eu vou santificar a minha esposa? Pela palavra. A gente tem que falar, irmão. Se você é varão e não fala nada em casa, então vagarão. Mesmo que seja a última palavra. Fala, irmão. Fala, irmã. Mas a irmã fala sabendo que seu marido fala. Fala, varão. Falar o quê, pastor? Ausência de conteúdo, né? Não tenho o que falar, mas tenho o que ler. Tenho que ouvir. Fala na hora certa.
Estude Provérbios, Eclesiastes, e você verá quando você tem que falar, como você tem que falar. Porque Gênesis começa com falas, disse Deus. E Deus abençoou, e Deus abençoou. E como que Deus abençoa as coisas? Falando. Abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, abençoe sua família. Fale, varão. Deus te deu essa autoridade. Deus te chamou para isso. A esposa foi sarada, sim ou não? Hebreus diz que ela creu, sim ou não? Quando o processo com a esposa é resolvido, 16, o Senhor se vira para Sodoma. Aí no 17, Moisés escreve o que Deus disse consigo mesmo, ali diante de Abraão, mas Deus fala consigo mesmo. Eu não vou ocultar de Abraão as coisas que eu faço, porque ele vai ser uma grande nação e todas as nações da terra serão abençoadas por causa dele. Está falando de quem aqui? De Cristo, que vem da descendência de Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó 12 filhos, 12 tribos de Israel. De Israel vem a palavra e Jesus. Então todas as nações da terra serão abençoadas na descendência de Abraão, pois dessa descendência vem Jesus, o Redentor. Então, quando Deus fala por que ele vai revelar as coisas a Abraão, chega o versículo 19 que a gente leu, eu faço as aplicações desse versículo e a gente caminha para a conclusão. O Senhor diz assim: eu conheço Abraão. Segundo, o Senhor diz assim: eu sei que ele vai ordenar seus filhos e sua casa. Terceiro ponto é depois dele. O quarto ponto é: e eles guardarão o caminho do Senhor. O quinto ponto é: para fazer justiça. Hoje eu estou pregando igual Batista. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Isso é legal. Só não pode botar muito ponto para a mensagem não ficar pontuda. Muito pontuda. Então, já perdi os pontos. Bora lá. Guardarão o caminho, fazer justiça e juízo. Outro ponto, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Então, primeiro ponto, tenho conhecido. Essa expressão tenho conhecido revela o atributo da onisciência e a relação. Há um atributo evidenciado aqui nessa palavra, onisciência. Deus sabe tudo. Perceba que Deus chega na casa de Abraão sem pedir um endereço. Segundo, quando Abraão está servindo Deus, Deus chama a esposa dele pelo nome. Terceiro, do lado de fora, Deus fala o que Sara falou dentro de si, dentro da tenda. Ele é onisciente, sim ou não? Então, mais uma vez, o texto está falando de Deus, porque toda a história bíblica é sobre Deus, apesar dos personagens secundários. Ok, então, quando ele diz, eu conheço Abraão, ele está mostrando o atributo da onisciência, mas em uma outra tradução pode estar escrito, eu o tenho conhecido. Uma outra versão pode dizer, eu o tenho escolhido. E agora eu meditei numa tradução do pastor Emerson no seu escritório, diz assim, eu o escolhi como meu amigo. Então a expressão conhecido, escolhido e tenho como meu amigo, envolve uma relação de intimidade. E sim, se você pesquisar por seu Antigo Testamento, a expressão hebraica do conhecer aqui, pode chegar no nível de intimidade, pai, filho, marido e mulher. Então Deus está demonstrando que ele tem amor por Abraão. Eu conheço Abraão, eu me abri para Abraão, eu me revelo para Abraão. Você percebe a diferença do que Deus fala sobre Sodoma? Ele diz no versículo 19, com Abraão eu tenho conhecimento. Mas no versículo de número 21, sobre Sodoma, descerei agora para conhecer. Ele está dizendo, eu conheço Abraão, mas não conheço Sodoma. É no mesmo sentido que Jesus disse que naquele grande dia, Mateus 25, muitos dirão que no nome dele fizeram muitas coisas. E ele dirá, não vos
conheço. Quer dizer, eu não tenho intimidade com vocês. Ele diz sobre Abraão: Abraão eu conheço. Sodoma ele diz: não conheço. Com Abraão eu tenho intimidade. Com Sodoma eu não tenho intimidade. O que isso quer dizer? Preste atenção, por gentileza, em nome de Jesus, varão. Olha para mim. Tenho conhecido, sou íntimo dele. Eu tenho uma relação com ele. Eu me abro para ele. Eu mostro o meu coração para ele. Por quê? Porque ele vai ensinar meus mandamentos aos seus filhos. Deus ama quem ensina. E aqui eu volto e digo aos varões: abra a boca e fale. Ensine. Já foi dito aqui, Deus ama quem dá com alegria. Não só dinheiro, mas também o conhecimento. Mas também a doutrina. Aquilo que você aprende para compartilhar. Antes de Apocalipse, passar por Daniel. Daniel 12 diz assim: os que ensinam brilharão. Apocalipse 3 diz: alguns andarão comigo com vestes brancas. Mas Apocalipse 19 diz: outros andarão com vestes resplandecentes. Há uma diferença entre gente que tem veste branca no céu e veste resplandecente. A primeira aplicação é que haverá diferença de galardão no céu. Tem gente que vai ter veste branca no céu. Que é isso, pastor? Está salvo. Mas tem gente que vai ter vestes resplandecentes. É salvo, mas é inteligente na palavra. É salvo, mas gosta de compartilhar as coisas de Deus. Esses são os pais que ensinam seus filhos. Ensine a palavra e você vai brilhar, conforme Daniel e Apocalipse 19 promete. Porque há um nível de intimidade maior. Deus se abrirá mais para você. João capítulo 4 diz que dentro de nós, Jesus coloca uma fonte que jorra para a vida eterna. Se você não começar a ensinar dentro de casa, de modo nenhum você poderá ensinar fora. Por isso que tem uns varões que só ficam postando bobagem no Facebook, porque não ensinam os filhos dentro de casa. Se você tem conteúdo para falar dentro de casa, socialmente você também terá conteúdo para se comunicar. Então se prepare não para o púlpito, mas para a sua casa, se a sua chamada não é ser pastor. A profissão do meu pai, pescador. Até meus 12, 13 anos eu vendia caldo de cana com meu pai na praia de Ilhéus, Bahia. Mas eu aprendi a orar. Porque ele disse: não suba na tribuna sem orar. Eu aprendi a ler Bíblia. Ele disse: leia a Bíblia de capa a capa, pelo menos uma vez no ano. A minha mãe, quando eu me sentia superior aos meus irmãos, só porque eu já pregava, ela disse: ó, salvação é dom. Mas dom não é salvação. Instrua. Ensine. Faça como Abraão e você será um conhecido de Deus. Um íntimo de Deus. Segundo ponto, olha o que Deus diz. Ele vai ordenar seus filhos e sua casa. Ordenar. Pode repetir isso? O que significa ordenar aqui? Isso aqui é pesado. A geração Nutella não gosta. O que é ordenar? Colocar a carga em cima. Lembra o que ele fez com Isaac no capítulo 22? Deus disse: vai, oferece o holocausto a mim. Leva o Senhor, peguei a lenha. Isaac, vem cá. Oi pai, leve a lenha. Colocar a carga em cima, responsabilidade. Meu filho tem 2 anos. Aí cada vez que eu saio de casa para viajar, eu digo, olho para ele e falo assim: olha para papai. Aí eu falo: cuide da mamãe, tu é o macho da casa. Falei com a pastora que anteontem estava em casa, eu estava estudando, ele veio lá no escritório: papai, eu quero o bico. Eu perguntei: de quem é o bico? Meu. Vai procurar. Colocar a carga em cima.
ordenar, colocar peso da responsabilidade. Esses dias atrás, ele gritou com a mãe dele, bateu no prato, não! E deu um tapa na Luana. Do outro lado da mesa, eu puxei ele pelo colarinho. Eu falei, não grita com minha mulher não, velho! Você é doido? Ué! Nunca mais. Tem que lavar prato. Seus filhos têm que lavar prato. Você tem uma esposa, não empregada. Eu amo a minha sogra, meu sogro e meus cunhados, mas se tem uma coisa que me estressava, eu chegar na casa da minha sogra, os meus cunhados levantavam e deixavam a cama toda bagunçada, que ia arrumar minha sogra. Eu puxava ela pelo braço, não vai não, volta aqui. Léo, Lucas, cada um arruma a sua cama. Macho não lava prato. Jesus lavou os pés dos discípulos, e aí, machão? Colocar a carga. Responsabilidade, irmão. Tem que sentir o peso da vida. Passar responsabilidades. Não é passar a, é passar responsabilidade. Isso é ordenar. E olha que coisa linda. Eu sei que ele vai ordenar seus filhos e sua casa. E instruirá a guardar o caminho. Porque, entenda o que o Senhor diz assim, terceiro ponto. Eu estava dando, quase eu saio do ponto, deixa eu voltar para o ponto. Terceiro ponto, sua casa. Filhos e casa, seus filhos e sua casa. Abre-se o leque. Porque a expressão filhos aqui tem ligação genética. Mas ao mesmo tempo, ó, filhos e casa, abre o leque para uma comunhão sócio-espiritual. Ou seja, alguém que eu ganhei para Jesus. Alguém que eu estou ajudando na fé. Filho de criação. Adoção. Então, não é simplesmente o filho da ligação genética, o pai biológico. É qualquer tipo de pessoa que está debaixo, sob guarda, debaixo da sua proteção. Então, olha a capacidade de Abraão. Ele vai ordenar seus filhos e sua casa. Qualquer pessoa que permaneça debaixo da ambiência em que ele é autoridade, ele vai instruir. Ele vai ordenar. Não é em vão que os servos de Abraão se tornam guerreiros. Ele seleciona 318 e vão trazer Ló, que havia sido levado cativo, de volta. Era um camarada que recebia a instrução de Deus. Quando Isaac quer descer ao Egito, no capítulo 26, Deus diz, não desce, habita em Gerá, e seja como seu pai, que guardou minhas leis, meus estatutos e meus mandamentos. Mas como pode isso? Se o mandamento só é dado lá no Êxodo 19, 20. Que mandamento é esse que Abraão tem? Está lá em Provérbios, capítulo de número 8, versículo 22. A sabedoria diz, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes mesmo de todas as suas obras. Na eternidade eu fui ungida, antes do começo da terra. Deus falava com Abraão e lhe dava sabedoria para que ele instruísse a sua casa. Quarto ponto. Primeiro, conhecido. Segundo, ordenar. Terceiro, seus filhos e sua casa. Quarto, isso aqui é muito interessante. Isso aqui me confronta. Olha o que Deus diz. Ele vai ordenar seus filhos e sua casa depois dele.
Só os varões, depois dele. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão vai morrer, mas o que ele ensinar vai ficar vivo. Abraão vai embora, mas os princípios vão permanecer. Olha o que Deus está dizendo. Os princípios que aos homens são ordenados para que ensinem, são princípios que não podem passar se você passar. É a continuidade depois de ti. Essa é a unção de Jesus, irmão. Ele veio, 33 anos aqui, 3 anos e meio de ministério público. Resultado, ele foi, mas a história dele, há 2000 anos, está impactando o mundo. É a unção que Deus quer dar aos varões aqui nessa noite, eu creio nisso. Uma unção de permanência. Uma outra lição que está no texto, a gente pode ir palavra por palavra. Eu o conheço, intimidade. Ele vai ordenar, colocar responsabilidade. Seus filhos de sua casa, filho biológico ou qualquer um que se submeta à sua autoridade. Depois dele, não é o ensino que se limita a ele, ele não é o centro, o ensino é o centro, ainda que ele passe. E esse ensinamento fará com que eles guardem o caminho do Senhor. Entenda que a palavra caminho aqui está no singular. E só um dia, lá na Palestina, abriu a boca e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está aqui o melhor caminho para que os pais, para que cada sacerdote, para que cada varão apresente a seus filhos. Sabe por quê? Porque cada filho teu é caído igual você, é dependente da graça igual você, precisa do sangue de Jesus igual você. Cada rebeldia de nossos filhos, a gente pode olhar para eles e dizer: olha a sementinha de Adão, só não dou um tapa porque... olha a sementinha de Adão. Sabe por que você desobedeceu papai? Porque sua natureza é caída. Sabe por que você desobedeceu mamãe? Porque sua natureza é pecaminosa. Mas assim como Jesus salvou mamãe, salvou papai, ele também vai salvar você. Vai inculcando Jesus na mente da criança, vai colocando o Salvador na mente dele, mostrando o caminho que é Jesus para os seus filhos. Para fazer o quê? Mais uma expressão poderosa do ministério de Abraão: para agir com justiça e juízo. Aqui há um equilíbrio, porque justiça no sentido subjetivo, a gente entende, justiça, retidão, ok, mas aqui tem um sentido objetivo de justiça. Deus está dizendo: Abraão vai ensinar os seus filhos a darem a cada um dos que estiverem próximos a eles aquilo que o outro merece. Ou seja, justiça no ensino de Abraão é dar o que merece a quem lhe é devido. A Deus a glória e ao homem o respeito. Ou seja, vocês terão, meus filhos, vocês terão, minha família, uma relação vertical e horizontal, equilibrada, justiça e juízo. É uma preocupação para além de mim. É o filho do crente sendo instruído a não pensar apenas em si mesmo. É a filha da crente ser instruída a não pensar apenas em si mesma, atender o próximo com a mesma vontade que gostaria de ser atendido. Isso é juízo. Ou seja, o que Jesus disse em Mateus 7,12: façam com todos o que vocês querem que façam com vocês também. A atitude pluralista do Pai Nosso, irmão, é a base para nossos filhos terem justiça e juízo. Olha só: Pai Nosso, venha a nós, pão nosso, perdoa nossas dívidas, não nos deixe cair, livra-nos do mal. Os filhos de Abraão foram proibidos de pensarem apenas em si mesmos. Deveriam pensar
além de si. Essa é uma responsabilidade que Deus está dizendo, Abraão vai cumprir. Por quê? Porque eu sei. Você pegou isso, Deus está dizendo assim, eu sei que ele vai fazer isso. Eu sou onisciente. Eu sei que ele vai fazer isso. Aí eu te pergunto, Deus poderia dizer isso de nós nessa noite? Eu sei que ele vai fazer. Ou Deus pode até dizer, eu sei que ele não vai fazer. Se você sabe que Deus dirá, eu sei que ele não vai fazer, é só se humilhar e dizer, me dá graça, Senhor. Me capacita, porque eu quero me enquadrar nisso aqui. Aí eu termino com a conclusão. É a conclusão que é pesada para mim. É a conclusão que me faz sair de casa pelo dever e voltar pelo prazer. É a conclusão desse versículo, pastor Emerson, pastora Fernanda Bru, que me faz dormir mais tarde, ao lado da minha esposa, auxiliando meus filhos. É a conclusão que me faz deixar o WhatsApp inativo e sentar com meu filho e tentar instruir na linguagem dele, através de desenhos, através de pinturas, através de conselhos, através do olhar bravo, através do sacode, o que Deus tem me instruído. É isso aqui, gente. Isso aqui captou meu coração. Eu fui fisgado por isso aqui. Preste atenção nisso. Nunca se esqueça. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Você que é macho, você que é pai, você que é marido, você que tem filhos. Olha como Deus conclui o que ele está falando sobre Abraão. Eu conheço que ele vai ordenar seus filhos, sua casa depois dele, vão guardar o meu caminho para fazer justiça, para fazer juízo, para que eu faça vir sobre ele o que eu prometi. Ele tem que ordenar os filhos, ele tem que ensinar os filhos a guardar meu caminho. Ele tem que ensinar os filhos a justiça e o juízo, para que eu cumpra a promessa que eu fiz na vida dele. Quem sabe há varões aqui que tem promessa travada. Quem sabe há homens aqui que há promessas bloqueadas, porque você ainda não entendeu que Deus não dá para você. É para nós. Deus nunca se refere a você sendo apenas você. Quando Deus se refere a cada homem aqui, Deus está se referindo à sua família. Não bloqueie a sua esposa, não bloqueie os seus filhos. Se você não pratica o que a Bíblia te manda praticar de um modo simples, lá em Deuteronômio capítulo 6, não adianta transferir para o governo e nem para a igreja. A ajuda do governo e da igreja são secundárias. A primeira instrução moral e espiritual vem dos pais. E Deus diz de Abraão, eu vou cumprir na vida dele o que eu prometi, se ele ensinar a seus filhos os meus estatutos. Só que às vezes, o que o diabo fala na nossa mente? Você fracassou. Por que eu fracassei? Porque os seus filhos desviaram. Porque a sua filha se tornou rebelde. Porque o seu filho se tornou rebelde. E deixa eu anular essa palavra de Satanás na mente de pais aqui. Você não fracassa quando seus filhos caem. Você não fracassa porque seus filhos desviaram. Você fracassa se você não ensinar. A sua missão não é salvar. Quem salva é Jesus. A sua missão é ensinar. Pastor, mas provérbio diz, ensina no caminho, porque quando crescer não se desviará dele. Primeiro, o caminho ali não é a salvação completa em Cristo Jesus. Está falando de vida moral, educação, estilo de vida, caráter. Segundo, provérbios não é o que a vida é. Provérbios é como o mundo deveria ser. Porque você lê provérbios, o justo prospera e o ímpio sofre. Analise o Novo Testamento, olhe para a sua igreja e não chame provérbios de mentiroso. Porque provérbios não é o jeito que a vida é. É do jeito que a vida poderia ser se Adão não tivesse caído. Provérbios olha para nós e diz, era para ser assim. Aí vem Eclesiastes e diz, mas não é, nada permanece, tudo é passageiro, a vida é amarga. Aí vem Jesus e diz, brevemente.
Aleluia! Brevemente, tudo vai ser como Provérbios deseja, e toda a amargura de Eclesiastes vai ser anulada. Então a missão do pastor Emerson, da pastora Fernanda, é ensinar. Se eles quiserem na maioridade guardar, que guardem e serão bem-sucedidos. Se quiserem desprezar, não é culpa do pastor, não é culpa da mãe, não é culpa do pai. Eu ensino Eliseu filho, se tornou de maior, ele é dono da vida dele. Eu não fracasso se meu filho desvia, eu fracasso se eu não ensino. Filho de crente não é neto de Deus, então você tem que ensinar. Jeremias pregou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro. Aí você olharia para Jeremias e diria: fracassou. Prega 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro. Fracassado. Mas não é.